Olá, nós somos o grupo A1 do trabalho final de Sistema de Bancos de Dados 2 e o grupo é composto pelo Matheus Afonso e por mim, Vinícius Saturnino. Nós vamos abordar o tema de Big Data e, para dar uma introdução, eu vou falar um pouco sobre a definição dessa tecnologia. O Big Data é uma tecnologia que vem ganhando cada vez mais espaço, uma vez que estamos na era da informação. Ele está ligado diretamente com o armazenamento de dados, onde os dados têm uma maior variedade e que chegam com cada vez mais velocidade. Esses conjuntos de dados possuem um volume muito grande também. Mas de onde vêm tantos dados? Bom, eles surgem literalmente de todos os lugares e são gerados de forma automatizada por diferentes dispositivos, como os dispositivos de IoT e principalmente por todos nós, a todo momento, através de redes sociais, pesquisa na internet, localização do GPS e outros. Não podemos falar sobre o Big Data sem citar os 5 Vs que representam basicamente as características de um Big Data. O primeiro V é o de volume, que por conta da grande quantidade de dados de armazenamentos. O segundo é a velocidade, que tem a ver com o tempo de processamento dos dados e o retorno de informações. O terceiro é a veracidade, que é a necessidade da informação que foi retornada ser verdadeira. O quarto é a variedade, por conta dos diferentes tipos de dados a serem comportados. O quinto é o valor, que deve ser a utilidade das informações extraídas, agregando algum valor, como o nome sugere. Falando agora um pouco sobre os principais objetivos do Big Data, podemos citar alguns como o aperfeiçoamento dos processos de trabalho. Outro seria a extração, o armazenamento e a análise dos dados obtidos com Big Data. E além disso, podemos citar alguns objetivos mais performáticos, como a redução dos custos e a economia de tempo. Além disso, o Big Data tem como objetivo também possibilitar o desenvolvimento de novos produtos, como por exemplo algumas empresas a serem citadas posteriormente, como Netflix, Uber, Spotify e outras. Ainda temos listados outros dois objetivos que são a otimização de ofertas, por exemplo em marketing digital, e a identificação de falhas. Agora, em questão de vantagens de se utilizar o Big Data, citamos algumas como a capacidade de interpretar grandes quantidades de dados, pois, como já citado, outras ferramentas não têm essa capacidade. A análise de dados não estruturados, que são, por exemplo, arquivos de vídeos, fotos, áudios, outros. Ajuda também na tomada de decisões e identificação de padrões, como, por exemplo, qual o perfil de um cliente ou qual a frequência que esse cliente compra, ou quais os produtos que esse cliente costuma comprar. Tudo isso é levado em consideração nas tomadas de decisão, utilizando o Big Data. Com isso, também é possível gerenciar os riscos futuros e reconhecer tendências de eventos. Uma última vantagem citada aqui é a performance de estratégias de marketing, pois, com os dados com veracidade garantida e uma boa análise, o marketing acaba sendo melhor direcionado para o seu público-alvo. Em questão agora de desvantagens, temos algumas que são consequências de se ter uma ferramenta robusta como o Big Data. Algumas delas são a exigência de boa infraestrutura, com máquinas com capacidade maior de armazenamento e processamento de dados, a dificuldade de migração para se utilizar o Big Data, a curva de aprendizado da tecnologia, onde algumas empresas preferem contratar alguém que já sabe Big Data do que treinar os seus funcionários para exercer a função. E como consequência de uma tecnologia onde tem uma grande quantidade de dados, também temos uma grande quantidade de informações inúteis e acaba sendo uma desvantagem. Além de ser um atrativo para ataque hacker por possuírem vários dados e muitos desses dados acabarem sendo sensíveis. Uma última desvantagem acaba sendo seus recursos técnicos, que são de difícil obtenção e manutenibilidade. Por exemplo, maior espaço de armazenamento, uma banda larga maior para transferência de dados, por exemplo. Prazer, eu sou o Matheus Afonso e no momento irei falar sobre os exemplos da tecnologia existentes para o Big Data. Exemplos de empresas que utilizam dessa tecnologia para seja desenvolver novos projetos, melhorar o seu produto e entre outros. E por causa dessa grande quantidade massiva de dados, o Big Data apresenta diversas vantagens para essas empresas. Seguindo, nós temos alguns exemplos. A Netflix
que é uma plataforma de streaming de vídeos, de filmes e séries, utiliza bastante do Big Data para inúmeros fins, como saber quais títulos recomendar para os seus usuários, desenvolver novos produtos para os clientes e dentre outros. A utilização de Big Data dentro deles pode ser vista de maneira ativa, utilizando os dados para trazer produtos novos ao cliente final e assim melhorar a experiência dele. A NASA, que é a agência espacial norte-americana, utiliza o Big Data para analisar a grande massa de dados e poder assim desenvolver de maneira mais direta e produtiva os seus projetos, sejam eles de grande ou pequeno porte, assim melhorando a produtividade do seu time, melhorando a onde atacar, como atacar e assim trazendo uma equipe mais estruturada e mais objetiva para o projeto. O Spotify, que é o serviço de streaming de músicas, assim como a Netflix, utiliza para fins de recomendação e desenvolvimento de novos produtos, trazendo uma experiência melhor ao seu usuário final. Porém, como existem casos de sucesso e exemplos de aplicação da tecnologia do Big Data dentro desse contexto, também existem casos de insucesso para esse tipo de utilização. Um caso bastante famoso e recente de como essa tecnologia prejudicou no processo de uma empresa foi o vazamento de dados dentro da plataforma de streaming Twitch, onde há algumas semanas uma série de problemas de uso de Big Data, uma série de má decisões e escopos indevidos acabou trazendo uma série de problemas e vazando diversos dados da plataforma. Dados esses que eram confidenciais e sensíveis, dos usuários, dos clientes finais. Então, essa má utilização, essa abertura demais de dados massivos acabou trazendo um enorme prejuízo para a empresa. Quanto a exemplo prático dentro do nosso trabalho, dentro do tema de tecnologia de Big Data, o Big Data é extremamente utilizado para realizar análises e, assim, tomar decisões direcionadas e proporcionar o melhor desenvolvimento de um projeto para uma empresa, proporcionar o melhor caminho, o melhor roadmap do desenvolvimento de um projeto. Em um exemplo que nós puxamos de dentro do nosso contexto, que é a base de dados de tweets relacionados à votação dos Estados Unidos, selecionar o número de tweets por estado desse dataset e realizar um plot, que nada mais é do que montar um gráfico mostrando quais que são os estados que mais realizam tweets dentro da plataforma. Ou seja, a gente pega os dados dessa base de dados, cada linha ela possui um estado que está relacionado, e assim a gente consegue agrupar eles por estado e ordenar isso. E assim saber quais que de fato são os estados, fazer uma análise crítica em cima da base de dados que a gente escolheu, e assim tirar alguma noção, tirar algum ponto decisivo de dentro dessa base de dados. Nesse caso, a gente conseguiria provar que CA e NY são os estados que mais realizam tweet e assim poder atuar principalmente em cima deles. Ou seja, poder realizar uma análise crítica e assim realizar o que seja que a equipe vá tirar disso. Já nesse slide, essa imagem, nós temos a apresentação do código que realizou isso. Nós utilizamos uma biblioteca chamada Pandas, que é uma biblioteca construída em Python, e uma biblioteca chamada Matplotlib, que também é uma biblioteca em Python, que é uma dependência do Pandas. O Pandas nada mais é do que a biblioteca que nós utilizamos para poder carregar o dataset dos dados e poder fazer as análises em cima dele. E o Matplotlib é para poder printar e criar o gráfico. Ou seja, a gente lê o gráfico, o arquivo, com aquela função readCSV. Ele vai separar por linhas o CSV que a gente tem da nossa base de dados. A gente vai poder fazer a contagem baseado no campo StateCode, que é o código do estado que tem dentro do CSV. E a gente pega os 8 maiores. E assim a gente plota eles em tipo de barra, que é o tipo de gráfico que a gente apresentou ali. A gente define algumas labels para esse gráfico e salva a figura em formato PDF. E essa foi a nossa apresentação.
Esperamos ter contribuído bastante com o conhecimento de Big Data. Esperamos ter apresentado as definições de Big Data da tecnologia para vocês, apresentado quais que são os principais pontos dos 5Vs, mostrado quais que são as vantagens e desvantagens, casos de sucesso e casos de insucesso, e um exemplo prático que nós geramos dentro da tecnologia. E é isso. Muito obrigado.